Disclaimer: este vídeo refere-se à versão do filme, porque pode haver algumas divergências com a versão oficial. Bom, olá a todos vós, venho por meio do presente vídeo comentar acerca da história de Santa Maria Goretti. Como já avisei no disclaimer, eu irei comentar a questão do filme. Muitas pessoas a consideram como a heroína da castidade ou a santa da castidade. Todavia, eu acredito que esta consideração é errada, pois eu acredito que a Santa Maria Goretti, na verdade, ela é a heroína do amor verdadeiro. Por que que eu digo isso? Basicamente, lá pelo filme se pode perceber que a Maria Goretti era muito amiga lá do Alessandro, que justamente foi aquele que acabou causando sua morte. Basicamente, eles viviam, como acredito que como estrangeiros, num país onde eles, para ficar naquele país, eles trabalhavam tipo uma fazenda lá, em condição praticamente análoga de escravo lá. O padre já havia ido falar lá com o dono lá sobre a situação deles lá e provavelmente o dono disse para não se meter com aquilo ali, né, basicamente. E também tem outras circunstâncias. O pai do Alessandro lá no filme, ele era uma pessoa que já estava infectada pela doença do ódio e já há 2 anos antes de acontecer o fato, né? Basicamente, se for reparar, ele não deixava o Alessandro comungar, ele queria se levantar para comungar na igreja, ele não deixava. O pai dele bebia, batia nele, basicamente assim, e ficava sempre reclamando lá do trabalho constitucional de escravo lá. Já o pai da Gorete, basicamente, era a pessoa que ensinava ela que o mais importante é não havia uma doença que eu não lembro qual a doença da época, disse que era pior do que ou se a malária, por exemplo, uma doença da época. Pior que a malária, que era o ódio, uma vez que infectado contaminava. Basicamente, se vê há 2 anos atrás, o Alessandro é uma pessoa boa lá, que cheia de sonhos, e que ele queria sair daquela vida de funcionário de escravo, fazer uma vida digna, basicamente assim. E o que ele mais queria era não ser igual ao pai dele, que já estava infectado pelo ódio. Já a Gorete, ela aparece lá, como, por exemplo, o pai queria beber toda a água lá e a Gorete manda deixar um pouco ao filho dele, o Alessandro lá. E eles aparecem também conversando, acho que na casa da Gorete diz que não quer ser igual a ela. Basicamente, eu acredito que a Maria Gorete e o Alessandro eram almas gêmeas, basicamente. E eu acredito que isso, na verdade, é um romance em que a Gorete, ela faz de tudo para salvar a alma do Alessandro, porque contando essas condições do Alessandro, em contraste com as condições da Gorete, que também estava ali, o Alessandro ele tinha tudo para ser uma pessoa ruim. A única coisa que ele tinha para ser uma pessoa boa era a vontade dele e a amizade da Gorete, né, basicamente. 2 anos depois, ele se deixou contaminar pelo ódio. A Gorete vivia dizendo direto que ele não se deixasse, que não ia só prejudicar a coisa lá, mas ele acreditava que ia salvar, quando basicamente ele não conseguia fugir dali, não conseguia eliminar o patrão, e acabou confundindo o amor verdadeiro da Gorete, que queria o bem dele, com o amor paixão, que é aquele amor do mundo lá. E ele sempre perguntava a Gorete se ela o amava, ela nunca respondia, ela só dizia que era pecado lá e que ele não sujasse a alma dele. Em outras palavras, a Gorete amava ele, mas com amor verdadeiro, aquele que dá a vida pelo outro. Tem até aquela música Prova de Amor Maior Não Há, que é doar a vida pelo irmão. Basicamente, a Gorete doou a sua vida lá para salvar a alma do Alessandro, porque como ele já estava infectado pela doença do ódio, que é sempre considerado uma doença, quando o ódio dele conseguiu que ele destruísse a única coisa boa que ele tinha, que era a Gorete lá, ele foi praticamente exorcizado da doença, do ódio, que ele já tinha conseguido fazer o que ele queria, destruir a vida dele, mais do que já estava. E o padre chega lá e diz que parece que ela está só esperando alguma coisa para morrer, ela está praticamente morta, mas está aguardando alguma coisa. E depois aparece lá o Alessandro lá na cadeia, ele pede perdão lá, e a Gorete lá, no mesmo momento, sem ela estar vendo ele, ela sabe que ele pediu perdão, ela diz que o perdoa e deseja que ele esteja com ela no paraíso. Em outras palavras, o objetivo da Gorete sempre foi esse, salvar a alma do Alessandro, que estava praticamente condenada ali com aquele evento externo. Porque por mais que as pessoas digam que o pecado, a maldade é uma escolha, geralmente ela é causada pelo elemento externo, né? Aquela vida do Alessandro, vamos colocar no lugar do Alessandro, condição análoga de escravo, com o pai não deixando comungar, falando daquele jeito.
O que poderia ter acontecido? Algum de nós. Podia alguém ter acontecido fazer uma revolução para destruir tudo lá, ou matar o dono lá. E o que ia acontecer? Ia ser expulso do país, ia acontecer um monte de outras coisas pior, né? Então, basicamente, nós não podemos julgar ali o Alessandro. Basicamente, a própria Gorete não julgava o Alessandro, que ela passou aquele. Eu acredito que é uma saga de alma gêmea, enquanto ela tentando salvar a alma dele. E como ela desejou lá para Deus, eu acredito que os dois devem estar lá no céu felizes lá. E é o sacrifício dela. Aí comparava o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se a pessoa vê a história do Barrabás, se o Barrabás tivesse morrido ali, ele não teria mudado. No filme do Barrabás também, ele diz que ele quer ser crucificado para devolver o que Jesus morreu no lugar dele lá. Ou seja, depois tem toda uma conversão lá do Barrabás, a história dele antes dele encontrar Jesus e depois. Basicamente, a mesma história de Jesus. Enquanto o Alessandro ele queria ser salvo daquela condicional de escravo, daquela injustiça, agora ele queria salvar ele de algo muito maior, que era da raiva, do rancor lá. Enquanto ele queria uma vida feliz lá no mundo, lá, uma vida digna, ela queria o reino do céu para ele, basicamente. É a mesma coisa de Jesus. Enquanto os judeus queriam a libertação dos romanos, lá do jogo dos romanos, Jesus que oferecia uma outra libertação, que é a libertação do pecado. Então, durante todas essas explicações, eu acredito que a história de Santa Maria Gorete como heroína da castidade está equivocada. Então, seria a heroína do amor verdadeiro, porque ela deu a sua vida para salvar a alma do Alessandro lá. E, basicamente, assim, pelo filme, basicamente. E, além disso, castidade eu acredito que se refere ao voto de castidade, né? Não à questão do pecado da castidade. E, como eu já disse, a Maria Gorete, ela dizia que é pecado e que ele não sujasse a alma dele. Ou seja, ela não estava preocupada em ela pecar, estava preocupada em o Alessandro não pecar, porque o objetivo dela sempre foi salvar a alma do Alessandro. Porque, apesar dela viver na mesma condição que ele, ela teve uma bagagem melhor, porque os pais dela eram mais, assim, mais pessoas boas, né? E por incrível que pareça, o pai do Alessandro, ele se estranha quando ele esfaqueia a Gorete. Aí ele se arrepende na hora de ter esfaqueado a Gorete, né? Porque aquilo ali foi dominado, aquilo ali estava completamente dominado. Lá. Então, posso dizer assim, que no fundo é uma saga de alma gêmea, como se fosse uma história em que a menina faz de tudo para salvar o menino, né? Basicamente assim. Então, as outras histórias, que aparentemente são semelhantes à da Maria Gorete, não são. Porque tem esse foco, né? Se a pessoa vê não pelo lado do pecado e vê pelo lado do amor que ela tinha por ele, então eu posso responder simplesmente a pergunta que a Gorete não respondeu. Ela amava o Alessandro, mas não com amor, paixão, sim com amor verdadeiro. E como eu disse, o elemento externo influencia muito, vamos dizer. Uma pessoa pode ser uma pessoa é boa e outra pessoa é ruim, mas olha quem foram os pais daquela pessoa. Qual foi o ambiente que ela cresceu? Ela cresceu num ambiente de paz, ela cresceu num ambiente de sofrimento? Sim, o sofrimento não é a causa do pecado, é a forma como a pessoa encara o sofrimento. Mas como é que a pessoa pode exigir que uma pessoa que sofre, tem a vida toda ruim, seja uma pessoa boa enquanto tem a outra que tem uma vida toda tranquila, ou mesmo que ela não esteja numa vida tranquila, ela tem o suporte dos pais? Basicamente é isso, nós não podemos condenar uma pessoa simplesmente, não, ela sofreu, mas ela tem que aguentar com a fé. Não é assim, não é bem assim, todos nós sabemos como é que é a situação, né? Então, eu gostaria de agradecer, muitas graças a este vídeo, eu estou pretendendo colocar aqui uma música cristã aqui que eu gosto bastante, o Maranatá, Viene Senhor, só para vós perceber o ambiente de paz que ela cria. Então, lembrando, como tratar os outros, estamos até no Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, basicamente é isso. O suicida também não quer se tirar a própria vida, ele simplesmente quer fugir do problema. E eu deixei até, vou deixar gratuito este mês, tem até as datas lá na minha rede social que vai ficar gratuito, o Guia de Sabedoria Espiritual para a Paz de Espírito, onde eu explico a questão lá do suicídio e outras coisas, porque é que deve sempre perdoar, porque é que não deve guardar sentimentos malignos, né? É basicamente assim. Então, o que eu simplesmente quero dizer é que o ambiente influencia muito. Então, quando vê uma pessoa triste, não jogue a culpa nela, mesmo que ela tenha culpa. Às vezes é importante pedir perdão, mesmo quando outra pessoa é culpada. Por quê? Porque ninguém nunca sabe o que outra pessoa está passando. Às vezes ela te trata, faz maldade contigo, é ignorante, porque ela teve um ambiente daquele jeito. Então, tu vai quebrar isso, por isso que é pagar o mal com o bem. E lembrando que prova de amor maior não há que doar a vida pelo seu irmão. Eu espero que as pessoas que consideram a Maria Gorete heroína da castidade vejam este vídeo e possam escutar as minhas considerações, porque para mim ela é a heroína do amor verdadeiro. E o final da história todo mundo sabe, o Alessandro se converteu e acredita que ele está lá no céu com ela, junto, e ela está feliz, porque a alma gêmea dela, podemos dizer assim, o amado dela, está lá com ela, você já conseguiu salvar, basicamente assim.
Então, muitas graças por vós que estáis a ver este vídeo e lembrando, meu nome é William Menezes Freitas, eu sou escritor de sabedoria e espiritualidade, também escritor de histórias infantis, que também buscam sabedoria e espiritualidade, coletânea de orações, livro de gramática, livro para concurso, e tem um blog, Conexão com o Interior, divineconnection.blogspot.com. Se vós quereis me ajudar, eu estou concorrendo no Prêmio Kindle de Literatura e escrevi também no Prêmio GIC, o romance Em Busca da Princesa de Cristal, onde eu ensino espiritualidade através de uma história, só que diferente do Universo Sem Encontros, com que eu estou correndo na Espanha, eu não explico a lição de espiritualidade. O Universo Sem Encontros são 8 contos e no final de cada conto tem a moral da história, porque ele é tanto um livro de infantil, de história, como um livro de espiritualidade ao mesmo tempo. Apesar de que todas as minhas histórias são livros de espiritualidade, só que a espiritualidade explicada é basicamente naquele, Universo 50. Muitas graças e até o final do vídeo.